Palavras são, na minha não tão humilde opinião, nossa inesgotável fonte de magia, capazes de causar ferimentos e também de curá-los. Essa, professora, é uma citação do Albus Dumbledore, no filme de Harry Potter e as Relíquias da Morte, em parte 2. E eu trouxe essa citação aqui para iniciar o nosso episódio de literatura, que se chama, inclusive, Linguagem como Encanto, a magia invisível na literatura. E para isso, eu trouxe aqui, né, essa convidada maravilhosa que a gente tem aqui, que ela é a professora Keila, formada, que tem doutorado, maravilhosa mesmo, para falar pra gente aqui um pouquinho sobre literatura, sobre Harry Potter, que você gosta bastante também, né, professora? Sim, bastante. De literatura e de Harry Potter. Então, professora, vamos começar falando um pouquinho aqui sobre sua relação, assim. Quando foi seu primeiro contato com a obra? Você era adolescente, você era um pouquinho mais velho, na universidade? Como foi? Bom, falar em primeiro contato com a obra, me vem na cabeça quando começaram a aparecer os filmes, né? Que foi, assim, lá pelo ano 2000, um pouco depois disso. Acho que 2000, 2001, né? É o lançamento do primeiro filme aqui no Brasil. Aí que eu comecei a ouvir falar de Harry Potter. Mas eu te confesso que na época não me chamou a atenção. Nessa época eu já era adulta, já tinha por volta de 28, 30 anos, né? Então não foi na adolescência. E nesse início não me chamou a atenção. Alguns anos depois, assim, não muitos, 2, 3 anos depois, num livro de português eu estava dando aula, naquela época era a quinta série, né? Que seria o sexto ano hoje. E aí no livro de português tinha um trechinho do Harry Potter e a Pedra Filosofal. Um trecho lá de uma cena em que o Harry Potter tá na aula do Snape, acontece alguma coisa ali e tal, né? Como sempre o Snape se desagradava com ele e tal, né? Então ali, acho que era em torno de 2004, por aí, eu tive o primeiro contato com um trechinho escrito. E assim, como eu já era adulta, já tinha minhas preferências literárias, né, minhas preferências de leitura, na época não me atraía. E era uma febre. Todo mundo falava de Harry Potter, tinham objetos de Harry Potter para vender, né? Caneca, gorro, cachecol, roupa. Era um universo Harry Potter, mas eram de pessoas mais jovens que eu, né? Vamos dizer assim, os adolescentes. Eu já estava na faixa dos 30 anos. Então, assim, eu não me comunicava com o Harry Potter, né? Tanto quanto essas pessoas, leitores mais jovens. Mas eu tinha consciência de que era um fenômeno. De que não era só aqui no Brasil, não era só aqui onde eu vivia, mas que o mundo inteiro falava de Harry Potter. E nisso já estavam sendo publicadas as obras todas e os outros filmes já estavam aparecendo. Aí, bem mais tarde, quando eu já estava no doutorado, fazendo uma disciplina, né, como aluna especial, que foi a do meu orientador. Aí eu comecei a ter mais contato com essas obras, assim, que são, a gente considera de grandes fenômenos de massa, né? Essas que o mundo todo conhece, que elas viram não só obras literárias, né, mas elas são produções culturais de alcance enorme, se transformam em filmes, em produtos, né, em eventos, etc, etc. Sim, que é bem comercializado. Exato, né, tem muito a ver com o consumo, né, com a indústria cultural. E aí, esse meu professor, orientador, professor João Secantini, que é uma pessoa que estudou muito a literatura infanto-juvenil e a literatura de massa, também assim, ele é um grande pesquisador, uma pessoa muito respeitada, né, nessa área. Na disciplina, ele fez um trajeto com a gente, né, entre aqueles que, os teóricos da literatura mais rígidos, que acham que não é, desfrutar da obra não é o mais importante, o importante é a obra. Até aos que consideram principalmente o papel desse leitor, desse receptor da obra. E foi aí que eu tomei mais contato com essa coisa da cultura de massa, de como analisar essa cultura de massa e tal. E quando eu definitivamente entrei no doutorado, ele foi ser meu orientador, ele que me propôs, assim, que tal você analisar obras que sejam best-sellers, né, muito vendidas, e que tenham um perfil que a gente vai estabelecer aqui de perfil crossover. Obras que agradam pessoas de 8 anos a 80 anos, vamos dizer assim, né? Obras que agradam muita gente. E aí eu fiz um levantamento de
obras muito lidas e muito vendidas aqui no Brasil por públicos de idades diferentes. E, é claro, Harry Potter e a Pedra Filosofal era, acho que a primeira, né? A mais vendida e lida por muita gente. Foi aí que realmente eu fui conhecer Harry Potter e a Pedra Filosofal, li bastante, analisei, né? E li também os outros volumes, né, da série. Mas que eu estudei mesmo foi o Harry Potter e a Pedra Filosofal. Sim. É muito. Isso que você falou, que você já era uma obra muito de adolescente, até o que eu conversei com a Melissa no episódio de Química. Que ela falou que muitas vezes as pessoas julgam quando você é uma pessoa mais velha, você é adulta e você gosta de Harry Potter. Fala, é uma coisa de criança. Mas a gente tá aqui no podcast justamente pra ver que não é só uma obra de bruxinho e varinha, né? E não sei o quê. Tem bem mais do que isso. Tem bem mais críticas que tem por trás disso. E dito isso, então, você acha que impactou muito você na época conhecer isso? O impacto que teve? Sim, impactou bastante. A respeito disso que você falou, quando eu estava fazendo a minha pesquisa, eu comecei a descobrir que, principalmente na Inglaterra, né, que foi o primeiro livro foi lançado acho que em 97 pela J.K. e virou um fenômeno, né? Começou-se a perceber que ele não era lido apenas por crianças, achava-se que o público-alvo eram crianças e adolescentes, pré-adolescentes, né? Eles é que vão gostar dessa história de um bruxo, né, que não sabia que era e que vai enfrentando um monte de obstáculos até chegar atingir o seu destino final, né? Então começou-se a perceber que essa obra não era lida só pelas crianças, né, que estava agradando muita gente. Começou-se a investir em capas que eram diferentes daquela capa muito colorida que atrai, né, assim, em tese atrai um público infantil, e começou-se a fazer capas mais sóbrias porque as pessoas estavam lendo no metrô e tinham vergonha de serem vistas lendo um livro infantil. Sim. Então teve também todo um investimento para atrair esse público adulto, né? Agora, esse público veio antes? Veio também, né? Aí depois que se percebeu que se podia investir também nesse público, né? A editora começou a investir também nisso e virou um fenômeno mesmo, né? Então, foi impactante para mim estudar essa questão dessas obras, de todas as estratégias e dos porquês essas obras atingem também públicos adultos. Agora, foi impactante quando eu realmente me livrei dos, não digo preconceitos, não tinha preconceito contra a obra infantil, porque eu sempre gostei muito delas, porque eu trabalhava com adolescentes, né? Desde quando eu era uma adolescente, praticamente, eu comecei a dar aula com 20, 21 anos, então tinha acabado de sair da adolescência, então eu lia muitas obras infanto-juvenis por causa dos meus alunos, e eu gostava delas. E eu achava que Harry Potter era talvez mais do mesmo em termos de obra infanto-juvenil, e não era uma obra de autor brasileiro, tal, né? E eu pensava assim, bom, já que meus alunos leem Harry Potter sem precisar de mim, eu posso apresentar outras coisas para eles, né? Então, Harry Potter tá por aí, tem os filmes, tem os livros, quem quiser vai saber, agora eu posso apresentar outras coisas. Mas quando eu me dediquei a estudar, aí eu fui me surpreendendo, né, com a qualidade do texto, da trama, com todo o cuidado na elaboração do enredo e outras características que a obra tinha. E eu gostei muito de Harry Potter e a Pedra Filosofal, acabou me conquistando por todas as qualidades literárias, né, que a obra tem. Né? Então, aí tem um antes e um depois de eu ter feito esses estudos no doutorado, né? Sim. E o Harry Potter eu estudei 8 obras, né? Eu acho que algumas delas são muito queridas, e o Harry Potter é uma delas, né? Assim, muito querida para mim. Eu acho que isso é quase algo quase que universal. Eu acho que todo mundo que eu conheço, e eu me incluo nisso, antes de conhecer Harry Potter, eu sempre penso, tem interesse, sabe? Não chama atenção, é algo que todo mundo já conhece, sabe? Parece que não chama. Mas aí você pega, você lê a Pedra Filosofal, você fica, nossa, eu nunca imaginei que seria assim, que iria me conquistar tanto. Exato. E acaba se apaixonando pela obra. Eu me incluí nisso, inclusive a gente conversava na época que comecei a conhecer a obra. E eu comentei com você que eu não gostava tanto desse estilo, inclusive eu não sou tão fã de fantasia, por exemplo, em livros. Mas eu li Harry Potter e eu gostei muito. Então acho que é uma experiência muito comum, né, de ter essa atração.
tem suas razões, que a gente vai discutir aí. E falando nessa questão de conhecer os livros, que eu, por exemplo, comecei pelos livros e você começou estudando os livros, certo? A primeira vez que eu fui ler de fato já foi para estudar. O Harry Potter e a Pedra Filosofal. Os outros não, eu li apenas, sem estudar, né? Li para desfrutar, para conhecer. Sim. Dito isso, então, você acha que você melhor, assim, na sua opinião, pessoal, os livros ou os filmes? Eu acho que é uma pergunta que já se espera uma resposta. Sem dúvida, os livros. Então, assim, quando eu comecei a estudar o Harry Potter e a Pedra Filosofal, então eu tinha uma meta, né, ler todos os livros da saga e também assistir a todos os filmes. Mas eu lia primeiro o volume, depois eu ia assistir o filme. Aí eu ficava muito decepcionada. Sim. Mas tem razões para isso, né? É impossível um filme de 2 horas, 2 horas e meia, abarcar toda a complexidade do enredo, mas eles são bons, né? São, dentro do possível, fizeram o que deu, né? Mas é uma obra com muita densidade, muitos detalhes, né? Então, só de representar o universo de Hogwarts, só de representar aquela magia toda, como aquilo tudo se organizava, já é um mérito, né? Sim. Mas deixa muito a desejar. Assim, quando você lê o livro primeiro e você vai assistir o filme. Eu fiz dessa forma também. Primeiro conhecer os livros, eu assisti os filmes. Admito que o primeiro eu até achei que foi bem fiel, mas eu acho que vai perdendo um pouco da idade, às vezes também por causa do tempo, do orçamento e do quanto isso vai ser comercializado. Exato. Então, eu acho que, por exemplo, o primeiro filme foi muito fiel, mas já o terceiro, Prisioneiro de Azkaban, eu acho que já perdeu bastante. Então, eu concordo com você. Os livros acho que sempre vão ser uma imersão, né? Mais pessoal até. Você faz a imaginação daquele universo. Se você pensa no estilo do primeiro filme, ele é mais fiel, mais detalhado, mais lento, mais comprido, né? Sim. Era para um público que estava mesmo vidrado na representação da história. Depois ele vai atendendo a outros interesses também. Já que acho que chamou mais atenção quando saiu o filme. Né? Aí acabou fazendo um filme para quem conheceu pelo filme, não para quem queria pelas obras. E já que a gente tá falando de sagas, livros e tudo, você acha que Harry Potter seria uma porta de entrada para a leitura? Eu acho que é. Mas, assim, vendo os processos pelos quais as pessoas entram no universo da leitura, né? Eu diria até que, para muita gente, ele já tem uma complexidade que talvez exija que você já seja leitor antes, né? Mas eu sei de pessoas que foi a primeira obra que a pessoa resolveu ler, né? Ela já não era tão criança mais, mas foi a primeira obra que ela leu e acabou se encantando pela leitura. Então, pode ser uma porta de entrada. Exige uma certa maturidade intelectual, né? Apesar dele não ser complexo. É possível uma criança ler? Sim, é possível, né? Depende também de toda a relação que ela tem com a leitura, não só com a leitura do livro, né? Ela pode não ter lido nenhum livro tão grande, assim, não tem tantas páginas, mas para alguém que nunca leu, talvez, né? Esse é um livro volumoso, né? Mas exige alguma coisa, sim. Exige que ela já tenha alguma competência leitora bem estabelecida, capacidade de abstrair, né, de realmente entrar naquele universo, de se deixar levar pelas palavras, né, tal. Então, mas pode ser uma porta de entrada. Agora, o que eu vejo é que quem entrou no universo Harry Potter, às vezes já tinha uma experiência de leitura anterior. Acho que geralmente por ser uma saga um pouco longa, acaba por assustar. Falar, vou ler o primeiro e depois vou ter que ler os outros, né? Tem também isso. Por isso, geralmente, livros como O Pequeno Príncipe, eu acho que eu vejo que é uma porta de entrada muito comum. Isso. É um livro curtinho, assim, tem várias adaptações para HQ, por exemplo. Então, acho que geralmente vai pelos livros mais curtos, mas acho que pode ser também, por ser uma leitura, por mais que complexa, até que leve de Harry Potter, pode ser assim uma porta de entrada. Eu concordo com você. Sim. E você acha que, para ser essa porta de entrada, tem que ter uma linguagem acessível? O que você acha que torna a linguagem do livro acessível a tantas idades e culturas? É a linguagem, né? O jeito como a história é contada, e a gente tem que fazer uma observação aqui. A obra é escrita em inglês, né? Sim. Então, só esse fato já atinge metade do mundo, assim, né? Do público leitor de cara.
né? Então, porque não eram só os conterrâneos da J.K. que podiam ler, né? Já tinha todo o universo, principalmente, né, do hemisfério norte, que podia ler a obra no original. E depois as traduções, né? Que é o nosso caso, que ali é o Wyler, que foi a tradutora de toda a série Harry Potter aqui para o Brasil, né? Então ela conseguiu fazer um trabalho excelente de tradução, mantendo, né, o estilo J.K., mas colocando também o estilo dela e tornando isso, assim, agradável, fácil de entender, direto, né? Isso conquista muitos leitores. Mas não é só isso, né? O enredo, aquele personagem fraco, tímido, que só sofre, né, na família lá dos Dursley, que sofre pra caramba ali, um órfão. Ele faz de cara todo mundo se identificar com ele. Todo mundo não, mas muita gente, né? Quase todo mundo se sente de vez em quando aquele ser, né, impotente, infeliz, indesejado, renegado. Então, e que vai descobrindo que tem potencial, que tem um espaço, que tem uma importância, né? Enfrenta muitos desafios até chegar onde ele pode. Então, esse herói, que é o Harry, né? Ele produz uma identificação em pessoas de todas as idades, porque não são só as crianças que se sentem assim, né? Sim. O adulto já se sentiu e se sente assim também, muitas vezes. Sim. Então, assim, eu acho que uma grande sacada, né? Estudei bastante isso no doutorado e todos os heróis dos outros livros que eu analisei também mostram isso, né? Que esse herói produz uma identificação com o leitor, às vezes até repele o leitor, né? Mas se repelir atrai de novo, porque fala assim, nossa, eu me vi ali, eu não quero me ver naquilo, né? Eu quero esquecer isso, mas eu sei que eu também estou ali. Então, essa história de herói, que é uma construção antiquíssima, né? Não foi a J.K. que criou isso, mas ela sacou que isso, né, é muito importante para atrair leitores, né? Então, sim, foi aí vou dizer que foi a pedra de toque, né? Sim. E a linguagem, claro, ajudou bastante também. Justamente para você que estudou esse livro dessa forma, você acha que fantasia ainda é subestimada como uma literatura séria, que é superficial? Por que você acha que isso acontece? A fantasia ficou muito ligada, né, vamos dizer assim, na Idade Moderna, às histórias infantis, né? Não foi sempre assim. Mas a partir de um certo momento na história da humanidade, principalmente da modernidade para cá, né, de 1700, 1800, que a ideia de criança como a gente conhece hoje, vai se estabelecendo na sociedade. Até então, criança não era exatamente o que a gente vê hoje, né? Então, desse momento para cá, o que era fantasioso acabou sendo relegado ao universo infantil. E foi como que se o universo infantil não tivesse tanta importância quanto o universo adulto, né? Então essa literatura, essas histórias para crianças, né, são histórias só para entreter, não são para refletir, não são para mudar comportamentos, visões de mundo, né? Então acho que ainda tem um resquício disso quando se fala de fantasia. Mas isso é o que a gente diz, é o que a academia prega, né? É o que os estudiosos, teóricos da literatura, não todos, né? Já está havendo muita mudança dentro da academia com relação a isso, é o que eles pregam. Agora, para o público em geral, isso não vale, né? O que vale é aquilo que o leitor quer e gosta e com que se identifica. E aí a gente viu que de uns tempos para cá, né, Harry Potter e outras histórias, né, do mundo da fantasia explodiram, e vem também os jogos, né, os games, que criam universos fantásticos incríveis, muito bem elaborados, e havia obras anteriores também ao Harry Potter que já exploravam muito a fantasia, que são de grande qualidade. Então, assim, há talvez, né, ainda, né, um preconceito por parte de algumas vertentes dos estudos da literatura, né, em olhar para a fantasia como uma espécie de literatura não tão grandiosa, assim, não tão digna de ser estudada. Mas isso tem mudado bastante. Sim, acho que quebrou barreiras em questão de pra cá. E o Harry Potter é um dos responsáveis por isso.
Sim, né? com certeza. E contanto que ela seja, assim, uma literatura séria, cheia de críticas, você acha que ela é só entretenimento ou que ela traz muitas reflexões profundas? Como, por exemplo, no Cálice de Fogo tem a questão do Cedric, que tem a morte do personagem. Parece que foge um pouco dessa questão infantil. Como você acha que a obra trata esses temas? Por exemplo, morte, poder com Voldemort, amor e escolha, por exemplo. Bom, primeiro vamos pensar que entretenimento, a gente olha assim, nossa, é negativo entretenimento. Todo mundo precisa se entreter. Sim. Todo mundo precisa, né? Senão ninguém sobrevive. Exato, você precisa escapar um pouco da realidade. O que está errado em se entreter? Exatamente. Né? Então, é uma coisa que a gente tem que questionar. O tema da morte é muito retratado em Harry Potter. Né? Começa com a morte dos pais dele. Né? Por que ele é um órfão? Porque ele não tem pais. Então, a morte já pega ali. E a morte é vida. Né? O que todo ser humano sabe, a partir do momento que começa a tomar consciência, é que ele vai morrer. Sim. Então, a morte é parte de nós. E o livro não deixa de tratar isso, apesar de começar com crianças, né? Então, assim, a criança, a morte, não combina. Por que não, né? A criança é viva também, né? Então, a morte está em todos os lugares. Então, o livro não foge a essa questão da morte, que é muito importante. Também de outras questões, como poder, amor, escolha, né? Essas que você colocou. Então, assim, em termos gerais, é um livro que é uma obra toda, né, densa, porque aborda todos esses aspectos que são muito humanos, né? Por outro lado, ela não propõe nenhuma revolução, tá? No fim das contas, o Harry vai servir a Hogwarts, né? Tudo o que o Dumbledore estabeleceu, o plano do Dumbledore é completamente executado, cumprido, né? Então, ele não revoluciona nada, certo? As coisas estavam de um jeito no passado anterior ao Harry, aí acontece um monte de problemas, o Harry aparece e ele vai restabelecer, né, esse passado, ele vai restabelecer, vai fazer voltar esse passado, que era como as coisas deviam estar. Então, assim, o Harry não muda o universo Hogwarts, tá? Ele não faz uma revolução, a obra não é isso, não é sobre mudar as coisas, que é o que às vezes a gente espera da juventude, que faça uma revolução. Não faz. Então, nesse sentido, o livro é muito conservador, né? O livro, quando eu falo livro, estou falando da obra toda, né? Então, ele é muito conservador, né? Todos os jovens vão trabalhar pelo propósito dos adultos. Sim. Tá? Não houve nenhuma revolução. Mas, ainda assim, vai nisso densamente, né? Vai explorar questões de poder, relações que envolvem até, assim, a eugenia, o preconceito, né, causado pela eugenia, pela ideia de que tem gente que é melhor que outro, etc. E tal. Então, assim, tem muitas questões ali mais densas, né, que a obra vai trabalhando, e que tornam ela não só entretenimento, apesar de não ter nada errado com entretenimento, né? Mas que entretém fazendo você refletir sobre um monte de coisas, né? Sim. Você falou que a obra, ela é um pouco conservadora em certos quesitos. Mas você acha que ela marcou a literatura contemporânea? Por quê? Ela renovou, seguiu muitos moldes de como era essa ideia de literatura fantástica, né? Por exemplo, você acha que ela continuou no mesmo molde de fantasia ou você acha que ela renovou muito? Eu acho que não renovou tanto assim, né? A J.K. criou esse universo incrível aí de Hogwarts, né? Toda a sociedade que circula ali, os meios, né? Como essa sociedade ali dentro se organiza, que é uma cópia do mundo real, né? Então, assim, não tem nada de tão que incrível, né? Outros autores antes criaram, né? O Tolkien criou a Terra-média, né? Isso, lá do Senhor dos Anéis. Então, assim, já houve outras obras que também criam universos, né? Mundos fantásticos muito ricos, né? Agora, o que marcou muito, assim, o que faz o Harry Potter ser um divisor de águas é a questão dele ser um produto cultural, né? Que virou, assim, um fenômeno de massa. Então, tudo confluiu, né? O cinema,
depois todo o investimento feito no lançamento de cada obra, né? Os leitores ficavam esperando ser lançado, faziam fila para comprar o livro nas livrarias, iam vestidos, né, de acordo com os personagens. Então, assim, e isso vai sendo divulgado na mídia. E aí, quem está aqui no Brasil e vê esse movimento acontecendo lá em Londres e leu aqui, começa também a ser contaminado por isso, né? A gente está numa sociedade de consumo de massa, Sim. né? Então, assim, Sim. meio que há muitas estratégias, né? Claro, elas são pensadas para fazer a gente aqui no interior do estado de São Paulo querer ter algo em comum com esse leitor lá da Europa, sabe? Então, assim, isso é uma estratégia de consumo de massa, mas isso também mostra a nossa humanidade, né? Sim. Nós não somos, assim, tão diferentes, né, de seres humanos de outros lugares. É muito individual. A gente não é influenciável, a gente é. A gente é isso, porque tem muita coisa que nos liga, né? Tem o que nos diferencia e o que nos liga. Então, acho que esse que foi, assim, um marco, né? Harry Potter fez parte de uma estratégia de marketing milionária, né? Teve muita coisa aí investida. A hora que se percebeu que ele era um fenômeno, porque a editora comprou os direitos, é a Bloomsbury, né? Isso. Me lembro o nome, acho que é Bloomsbury. Comprou os direitos de publicação, ninguém queria dar muito pela obra. Sim. E aí virou uma coisa, né, de louco, assim. Então perceberam ali, né? Então, teve um momento em que a coisa podia ter desandado, ter virado só mais um livro, mas não virou um fenômeno, e aí marcou, né? Tem antes de Harry Potter, depois de Harry Potter, tem jeito. Sim, com certeza. Mas você acha que a obra assim, de Harry Potter, ela é muito diferente de outras obras de fantasia, como, por exemplo, você citou, né? Senhor dos Anéis ou As Crônicas de Nárnia, você acha que diferencia muito? Então, como eu te disse, eu não posso, assim, dizer com propriedade, porque eu não li, né, O Senhor dos Anéis, nem As Crônicas de Nárnia. Eu assisti aos filmes, né? E eu não acho que são tão diferentes assim, né? Se você for ver As Crônicas de Nárnia, nós temos também jovens que não estão órfãos, mas estão numa situação quase de orfandade. Eles têm que ser levados para longe da família, porque a Europa está numa situação de guerra, né? Então, esses jovens também precisam fugir do seu universo real e entrar num outro universo para poder sobreviver. Sim. Né? E o Harry, será que ele também não faz isso? Né? A vida dele não é tão opressora ali, né, junto com os Dursley, que ele precisa de um universo de fantasia para poder dar conta de toda a dor, todo o abandono que ele está sofrendo, né? Então, assim, eu não sei se foi tão inovadora. Precisaria ler bem. Tá lá na minha estante ainda, né? O Senhor dos Anéis, todos os volumes para ler, ainda não deu. Mas eu teria que ler bem para poder dizer se foi tão inovador assim. Mas na época que eu estava pesquisando tal, acho que não, vai na mesma linha, né? Mas virou um fenômeno, né, é um fenômeno de um produto cultural, um fenômeno de massa, de consumo de massa muito grande, né? Sim. E se você pudesse reescrever uma cena dos livros de Harry Potter com outro ponto de vista, por exemplo, da McGonagall, do Snape ou até do Dobby, você escreveria de quem? Olha, eu fiquei pensando nessa pergunta. E eu acho que eu escreveria sob o ponto de vista da Hermione. Primeiro, seria do Snape, porque o Snape é tipo aquele que se sacrifica, né? Você vai lendo, vai achando que não, né? O leitor vai odiando ele. Sim. Depois o leitor vai entendendo, né? Tudo que estava por trás. Então eu pensava assim, pelo ponto de vista do Snape seria legal. Mas ele é o adulto que se sacrificou, né? Por amor. Agora, a Hermione, ela é diferenciada. Ela não era bruxa, né? Ela era uma pessoa comum, da família dos trouxas, né? Como se dizia lá. E ela era muito inteligente, né? Ela tomava as decisões racionais pelo Harry, pelo Rony, né? Assim, então, eu acho que teria sido muito interessante uma narrativa do ponto de vista dela, né? Acho que o grande herói da saga é o Harry, né? Mas ele não teve escolha. Ele nasceu, né, para ser quem ele era. A Hermione não. Ela
ela nasceu para quê? Ela construiu o destino dela, né? Sim. Então ela foi construindo esse destino, ela foi desempenhando um papel ali. Então acho que seria muito interessante ter uma Sim. narrativa do ponto de vista da Hermione. Tem né? muita gente que não gosta dela, né? Eu acho Hum. que, assim, sem querer julgar, mas eu vejo um pouco de machismo nessa opinião, os que não gostam da Hermione. Mas comum, é compreensível, às vezes, dependendo da pessoa, às vezes é só uma questão de opinião, de percepção. Mas é o que eu sempre falo. Harry pode ser o personagem principal, o protagonista. Mas o que seria do Harry se a Hermione tivesse lá? Exatamente. Você pode pensar que em todas as situações, assim, que eram decisivas, né? Ela estava ali, somente na Pedra Filosofal, né? Sim. Ela é retratada como a menina inteligente, a menina que resolve os problemas. E o Harry é ainda muito infantil, né? Um garotinho ali amedrontado. E ela tá muito além disso, né? Sim, com certeza. Então, representa bem as meninas, né? Que vão amadurecendo antes dos meninos mesmo, tal. Então, acho que seria interessante saber o ponto de vista dela como narradora. Sim, eu concordo com isso. E só para finalizar aqui, professora, se você pudesse escolher algum livro da saga, algum livro da saga para você analisar em sala de aula, qual seria e por quê? Eu acho que seria o Harry Potter e a Pedra Filosofal, né? Primeiro porque é o que eu conheço melhor. Né? Então eu teria mais instrumentos para explorar, para trabalhar com os alunos, né? E por ele ser, assim, o mais... Eu vou usar essa palavra, mas não é exatamente isso. Parece ser mais voltado para o público infantil, né? Porque eles estão ali na pré-adolescência, né? 10, 11 anos. Representa bem essa fase em que a criança sai do ensino fundamental 1, entra no fundamental 2, muda de escola, etc. Né? Então, ele parece infantil, Sim. mas esse momento é um momento assim muito crucial na vida de uma pessoa, né? Pensando na educação formal, na educação escolar. Por haver mesmo essa troca, né? Você sai da fase em que você tinha um professor só, talvez você estivesse numa escola, num lugar onde você sempre esteve, desde da mais tenra infância, né? E é um momento em que o ser humano sai também do seu núcleo familiar para criar referências fora desse núcleo. Então, é uma fase muito importante da vida de alguém, né? Quando você começa a ver que não é só dentro da sua família, que tem gente que você deve ouvir, respeitar, admirar, imitar, né? Sim. Que tem outras referências, e às vezes essas referências vão entrar em conflito com as referências que você tinha na família, né? Então, eu acho que esse Harry Potter e a Pedra Filosofal pega bem essa fase da vida, né? Sim. E pega com uma maestria, com um bom humor, porque as situações são incríveis, né? Representam tudo o que acontece dentro de uma escola, assim, de uma sala de aula. Isso aqui é fácil para eu falar, porque eu sou professora, né? Apesar de estar aposentada, fiquei muito tempo trabalhando, né, em escola. Então, assim, a gente sabe de tudo que acontece dentro de uma sala de aula e tá tudo ali, né? O medo de alguns professores que a criança sente, a identificação que sente com outros professores, o quanto tem aqueles considerados os nerds, os inteligentes, os que não estão nem aí com a aula, os que dão nó no professor, os que praticam bullying, os que sofrem bullying, né? Então, todo esse universo tá ali. Para um professor, isso é um prato cheio, né? Para a sala de aula é um prato cheio, dá para você explorar muitas coisas. E, ao mesmo tempo, essa pessoa tá crescendo, né? Ela tá se desligando das referências, não se desligando, né? Mas ela tá questionando as referências anteriores, fazendo outras. E o livro é muito divertido também, né? Tem situações engraçadas, tem situações tristes, tem situações tensas, tem situações em que requerem que você resolva tudo muito na racionalidade, né? No pensamento científico, que você analise, teste a hipótese e tal. Então, é um livro muito rico. E de uma linguagem bela. Tem momentos belíssimos, tem uma linguagem que dá para você explorar. Então, acho que para ser trabalhado em sala de aula, acho que o Harry Potter e a Pedra Filosofal é o ideal. E é o início da saga também. E não serviria só para um sexto ano.
Não, Não, com acho certeza. que dá para trabalhar até no ensino médio, Sim, né? Então, assim, é um livro muito bom para se explorar, né? sim. Então, trabalhando num lugar É, onde haja tempo, espaço para se fazer um é, projeto de leitura, porque agora a gente sabe que as coisas não estão bem assim, né? Eu acho que é um livro que rende, sim, um bom projeto de leitura, né? Para, vamos dizer assim, conquistar muitos leitores para ele e para outras coisas que podem vir. A partir do momento que você se torna leitor, de fato, você não vai querer ler só Harry Potter e a Pedra Filosofal e a saga Harry Potter. Você vai querer ler outras coisas também, de sim, fantasia ou não, né? Um leitor é leitor. sim, Aí, né, ninguém segura, você vai sempre querendo ler. sim, Né? com certeza. Mas definitivamente concordo com você que não é algo só para sexto ano. E eu acho que eu sou a prova viva disso, porque eu tô aqui, eu, Lorena, apresentadora aqui do podcast, no terceiro ano do ensino médio. Estou estudando, fazendo um estudo acima disso, e estou aqui discutindo com você sobre isso de uma forma muito mais profunda. Uhum. Então, definitivamente não é algo, sexto ano, tem outras pessoas lá do GED, no projeto, que estão em doutorados estudando isso, assim como você tem. Sim, e eu já tinha mais de 45 anos quando eu fui estudar o Harry Potter e a Pedra Filosofal. Então, realmente, é a prova de que não fascina só crianças, né, pré-adolescentes, e não é só o fascínio, é também uma riqueza, né, uma obra rica, que tem muita coisa a ser explorada, né, falando como, professora, tal, mas também como leitora. Sim, com certeza. Professora, então o episódio de hoje vai ficando por aqui, mas muitíssimo obrigada por ter vindo. Foi maravilhoso estar aqui com você, conversar com você de novo. Muito bom mesmo. E eu espero que você tenha se sentido muito bem-vinda aqui no nosso podcast. E eu espero que, para muita gente aí que esteja ouvindo também, o Harry Potter tenha se tornado um pouco mais profundo, menos superficial, menos só um livro infantil. Tanto pra gente que tá conversando sobre isso, quanto pra quem tá ouvindo, e pra todos os colegas, que as pessoas que estão ouvindo podem, assim, sabe? Por acaso, compartilhar esse episódio. Assim, Eu que agradeço demais, assim, de você ter lembrado, né? Nossa, já faz quase um ano que eu saí daqui, então fiquei muito contente de ser lembrada para participar desse podcast, né? É uma honra, muito legal falar com você, Lô, de verdade, assim, muito bom. E realmente, assim, que as pessoas não leiam só porque, meio mundo leu, deixa eu ler, né? Que esteja mais do que isso para quem for ler. E quem se dispuser a ler, tem muita coisa aí que pode conquistar, pode fazer pensar, né? É muito bom, tá bom? Sim, então, eu que agradeço. Obrigada. Então, obrigada, professora. Muito obrigada por todo mundo que ouviu também. E o episódio vai ficando por aqui. Muito obrigada, gente.